Então, conscientização missionária é um culto voltado para que a igreja tenha uma consciência, ative a mente a pensar a fim da obra missionária, da obra de evangelização. Então, eu quero deixar um texto aos irmãos neste sentido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Gostaria que o irmão colocasse nos monitores para que os irmãos acompanhem, por gentileza. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glórias a Deus. Meus irmãos, não temos, lendo este capítulo, lendo este livro, nós não temos nenhum autor declarado no texto em si. Mas estudando, frequentando a escola bíblica dominical, fazendo uma leitura mais apurada, nós temos algumas características do escrito desse texto em relação a outros escritos de Lucas, um dos apóstolos. E nós podemos fazer a similaridade desses textos e entender que possivelmente também o livro de Atos dos Apóstolos, essas ações praticadas pelos apóstolos após a pregação do Evangelho, após a pregação de Jesus Cristo, eles praticavam ações. E há de se entender, e possivelmente a gente pode visualizar que foi Lucas que escreveu um desses textos. E aprendendo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre a vida de Lucas, nós vemos que ele era um médico e que em seus escritos ele mencionava detalhes de todos os fatos e atos que aconteciam. E esses detalhes levam a entender que ele procurava com detalhes tudo aquilo. Leva-se a entender que ele era não só um apóstolo, mas um historiador. Ou seja, aquilo que ele buscava retratar aqui, ele buscava com detalhe. Não porque ele ouvia falar, ele sentava com alguém que tinha convivido com aquilo e ele pegava e escrevia e colocava nas escrituras sagradas. Ele ouvia ou ele tinha convivido com alguma situação, ele ia atrás, se deparava com algumas pessoas que de fato tinham vivenciado aquilo e que passavam ali com detalhes. Ele mencionou tudo isso que compõe aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Possivelmente, eu não estou aqui afirmando que seja Lucas, mas que possivelmente foi Lucas. E ele mencionou aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, as ações dos apóstolos cheios do Espírito Santo. E dentro desse texto aqui, eu gostaria de destacar aqui que no versículo 41, após a descida do Espírito Santo, a promessa, no versículo 41 nos diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E após o batismo com o Espírito Santo, nós entendemos assim, e eles foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, após a mensagem do Evangelho, houve um acréscimo ali de cerca de 3.000 pessoas. Mas isso continuou, e continuando nos diz o seguinte, que eles se dedicavam ao ensino. O texto aqui é bem longo, tem aqui por cerca de 5 versículos, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que demonstram aqui para mim a coletividade e a união. Não as ações em si, o partir do pão, aquelas ações que eles vendiam ali os bens e compartilhavam, mas de que forma eles faziam isso? E a Bíblia nos diz o seguinte: eles. A Bíblia não diz ele, a Bíblia diz eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Versículo 43, após o ponto final:
Todos estavam cheios de amor. Então nós temos aqui uma ação coletiva, não é uma ação de uma pessoa só. São ações de um conjunto de pessoas que após serem cheios do Espírito Santo, compunham a igreja do Senhor, e eles estavam assim. E o versículo 44 nos diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, uma ação coletiva. Não vemos ações destacadas, como nos textos seguintes nós podemos ver. E aqui no versículo 46 nos diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então nós vemos aqui e observamos bem que eram ações de partir o pão, de vender os bens, que não eram praticadas de uma só. E desse texto eu tenho uma lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A ação missionária, a ação evangelística, enganosamente muitos têm que é uma obra individual, atribui-se a um elemento, a uma pessoa ou a um departamento. E quando nós observamos bem aqui, após a descida do Espírito Santo, eles, não foi ele, foram pessoas com coração envolvido e entregues à obra do Senhor, praticavam essas ações. E disso eu tenho um destaque, vejo um contraponto com a atualidade da igreja. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que é o que falta. Se nós temos o intuito de ganhar almas, de fazer a obra do Senhor, a fim de que muitos se acrescentem, como diz aqui o versículo 47, o final, a parte B nos diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E após essas ações coletivas de partir do pão, de comunhão, de estarem em comum acordo, em entendimento, eu vejo um contraponto com a igreja à atualidade, que a igreja se preocupa muito em falar e pouco em fazer. E eu vejo isso, meus irmãos, aplicando na nossa igreja. Quando na última quarta-feira, no dia 6, nós tínhamos aqui aproximadamente 50 pessoas, cooperadores da obra do Senhor, participando de uma reunião, a fim de tratar assuntos que envolvem a obra do Senhor. No dia seguinte, no dia 7, quinta-feira, num culto público, nós tínhamos aqui por volta de 14 pessoas. Então, quando nós olhamos para a sexta, para a quarta-feira, nós tínhamos aqui aproximadamente 50 pessoas, opinando, sugerindo, dizendo como que se faz, como que se deve fazer. Mas na quarta-feira nós tínhamos uma quantidade muito menor daqueles que de fato se empenham em fazer. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que não é muito do falar, mas é do fazer. E Jesus é lindo em sua pregação, em seu ministério, que quando ele quer retratar alguma coisa, ele não fala, ele vai e faz. Quando ele queria, irmão André, expor ali um momento ali de humildade, ele não pediu: ei, você pega a bacia, ajoelha nos pés dele e vai lavar os pés dele. Sabe o que Jesus fez? Quando ele queria que alguém fosse feito, ele pegou a bacia, e ele mesmo foi lavar os pés. Quando ele queria que a humildade fosse representada em ações, ele mesmo fez. Então, meus irmãos, eu vejo dentro desse texto, e fazendo uma comparação com a igreja, essa missão é nossa. Essa missão não é específica de um departamento, essa missão não é específica de um representante de departamento, essa missão é da igreja. Essa missão é a sua atitude, é a minha atitude como cristão que reflete isso, não só dentro da igreja, pois aqui diz que eles se juntavam e partiam o pão, e não estavam o tempo inteiro dentro da igreja. Então, muito mais do que falar, nós temos agido conforme as Escrituras Sagradas, não só dentro da igreja, mas no ambiente que convivemos, pois essa missão é nossa. Essa missão é coletiva. A Bíblia Sagrada nos diz que eles juntos, todos eles, partiam o pão. E dentro deste contexto eu aplico essa lição para nós. Essa missão é nossa. Essa missão é com atitude. Quando Jesus queria exercitar a misericórdia e ele viu trazendo-lhe ali uma mulher a ponto de ser apedrejada, ele não falou: olha aí, você apóstolo, puxa ela dali que ela não
pode. Ele, o que ele fez? A Bíblia nos diz que ele se coloca na frente daqueles que o acusavam, e ele dá as costas para os acusadores e protege essa mulher. Ou seja, ele agiu, ele não falou, ele agiu. Então, trazendo para a igreja uma aplicação para nós: mais ação e menos falácia. Porque se a gente fala muito e não faz e não dá exemplo, o que isso se torna? Falácia. Falácia é aquilo que todo mundo fala. Bastante gente fala, mas na hora de colocar a mão na massa, mesmo de trabalhar, de estar aqui na quinta-feira para ajudar o pastor Aloysio a fechar a porta, a fechar as janelas, só 14 pessoas. Só 14 pessoas. E aí? Vamos continuar com as falácias ou vamos de fato colocar a mão na massa para trabalhar? Porque a Bíblia nos ensina pelos atos dos apóstolos que seguiram a Jesus Cristo que essas ações são ações coletivas e ações práticas. E assim nós devemos seguir. Como apóstolos e como seguidores de Jesus Cristo, essa é a nossa missão. Façamos. Sabe aquele hino? Eu não sei muito bem, que a harpa nos diz: há trabalho pronto para ti, ó crente. Glória a Deus. Tem trabalho. Aleluia. Tem trabalho. Tem trabalho. Vamos trabalhar. Lembre-se que essa ação é coletiva. Nós temos aqui, após o capítulo 3, dezenas de ações de apóstolos pregando, fazendo menção da palavra do Senhor, de forma guerreira, batalhando ali com aqueles opositores. Mas logo no capítulo 2 nós vemos o que, irmão Florindo? Ações coletivas. Então que a igreja precisa aprender que deve se colocar a mão na massa. Essa obra missionária, essa obra de evangelização, muitos dizem e batem no peito que deve se ganhar alma. A essência do evangelho é o amor, mas não acorda cedo para trabalhar. Há trabalho pronto, nós estamos aqui. Nós estamos aqui trabalhando. E essa é uma ação coletiva. Ombro a ombro devemos trabalhar. Ombro a ombro devemos somar forças. Embora a palavra do Senhor nos diz que até na velhice produzirão frutos, mas os mais antigos estão reduzindo. E nós devemos somar forças. Ombro a ombro com o pastor Aloysio, ombro a ombro com o irmão Fernando, com o irmão Florindo, ombro a ombro com a irmã Dora, ombro a ombro um com o outro. Ou seja, um trabalho coletivo, igreja. E essa é a conscientização missionária que eu quero dizer. Quer ser missionário? Dê exemplo. Faça. Não fale. Faça. Esse é o despertamento evangelístico que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmã Hortência, por gentileza, pode louvar os seus hinos enquanto nós recolhemos os dízimos e ofertas. Irmão Florindo, por gentileza, os diáconos venham até aqui à frente para recolher os dízimos.